Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém. Amém. Queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por mais um culto de santidade ao Senhor, ao qual daremos início através de uma adoração, onde os irmãos presentes estarão adorando a Deus em espírito e em verdade. Vamos adorar a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia, Senhor. Oh, Pai, essa casa, Senhor. Aleluia, oh, Senhor, Senhor, essa adoração, oh, Pai, nesse lugar, Senhor. Aleluia. Teu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. Aleluia. Glória. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Nós te adoramos. Aleluia. Santo, santo, santo. Senhor, aleluia. Aleluia, Senhor. Alcança-nos, ó Pai.
Oh, Pai, se sinta à vontade, nosso Rei, Senhor. Tu és mais que bem-vindo nesse lugar, Senhor. Aleluia, Senhor. Tua casa, tua morada, esse teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Glórias a Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, por esse momento de adoração. E agora nós vamos estar meditando a palavra do Senhor. E antes de começar, no momento da adoração, Deus me fez lembrar que antes de eu vir para esta casa que hoje é o meu lar, eu havia feito um pedido a Deus, um projeto na igreja, que eu queria uma casa que eu tivesse uma sala de oração. Aleluias. E hoje estou exatamente na sala onde iniciou o ministério, Comunidade Evangélica Servo do Senhor. E há muito tempo, para falar a verdade, hoje a gente tem um espaço ao qual nós ministramos a palavra de Deus, que a gente não se reunia tanto como estamos reunindo agora nesse local. Que você escolha um canto da sua casa. Eu não sei se você tem uma sala, se você tem um quarto, mas o importante é que você separe um espaço, você reunir sua família para buscar Deus. Eu tinha separado algumas palavras e no momento do louvor, Deus confirmou uma delas, ao qual eu vou estar ministrando agora. Que fala exatamente em colocar a casa em ordem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando você estiver acompanhando esse vídeo, você puder deixar sua Bíblia do seu lado, abra sua palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 20. Eu vou começar a fazer a leitura da palavra do Senhor antes. Vamos estar orando a Deus, Pai, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. E por sua misericórdia, Pai, usa a minha vida para ministrar a tua santa palavra, ao qual foi confirmado exatamente no louvor que te adoramos, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, que o Senhor venha no nosso encontro, na minha casa, no meu lar, e a todos que terão acesso a esse vídeo, Pai, que o Senhor possa operar o teu sobrenatural em nome do Senhor Jesus Cristo. O título na minha Bíblia está como Ezequias adoece. Então vamos começar a fazer a leitura da palavra de Deus. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto a teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti esta cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim, por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figo, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: Isto te será sinal da parte do Senhor, e que o Senhor cumprirá a palavra que disse:
Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acaz. Amém, igreja? Amém. Pode dar uma glória a Deus pela Glória a palavra. Glória a Deus. Aleluias. A palavra de Deus fala em João 8,32: se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente está vendo um texto onde Deus usou a vida do profeta Isaías para ir de encontro ao rei Ezequias. E ali, vindo da parte do Senhor, ele orientou ao rei que ele colocasse a sua casa em ordem, porque ele iria morrer. A gente, prestando atenção nesse texto, e quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar, nosso Deus, ele é amor, mas é justiça. E a gente precisa entender, em nome do Senhor Jesus Cristo, quando a gente fala de um Deus que é justo. Porque no nome santo de Jesus, com certeza Deus observou em Ezequias alguma coisa que precisava ser mudada. E quando a gente se depara com a palavra de Deus e a gente toma posse dela, essa palavra é para todos nós. A gente precisa entender que esse momento que nós estamos aí, unidos dentro do nosso lar pela força maior, pela força divina, e eu não acredito por causa da virose, que a gente precisa aproveitar todo o tempo para a gente recuperar situações da nossa vida que ficaram perdidas. Quando Deus fala para a gente colocar a casa em ordem, necessariamente não quer dizer que a gente não está buscando Deus. Mas muitas vezes o que a gente está buscando em Deus, a gente não transfere para a nossa casa. E o problema maior é isso. Se toda a família está servindo a Deus, com certeza, e recebe a palavra, eu creio que no momento ou no outro, se tiverem comunhão com o Senhor, vai haver mudança em toda a casa. Mas quando tem um da família, o outro da família, e o restante não buscam, não frequentam a igreja, então a dificuldade é maior. Mas a palavra de Deus nos ensina muitas situações. E uma delas é que a gente precisa, com posse da palavra, ter um comportamento que dê testemunho de Jesus Cristo na sua vida. Porque, pensa bem, meu amado e minha amada, se a gente está fazendo a vontade de Deus, a gente precisa ser luz. Se a gente está fazendo a vontade de Deus, a gente precisa ser o sal da terra. A palavra de Deus fala que se o sal não tiver sabor, o que lhe adianta? Então muitas vezes a gente quer alcançar o mundo lá fora, mas a gente não entende que a gente precisa alcançar aquele que está mais próximo, muitas vezes, do mesmo lar que moramos. Muitas vezes é o esposo, a esposa, a filha, eu não sei como é constituída a tua família. Mas a gente tem coragem de pregar para o vizinho, tem coragem de pregar para um parente, tem coragem de pregar para amigos, mas não tem coragem de levar a palavra para aquele que está no nosso lar. Se a gente entender, meu irmão, e a gente temer a palavra de Deus, ela diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. E quando eu temo a Deus, ele fala dentro da palavra dele, que se eu edificar minha casa, eu posso edificar a igreja do Senhor. Então quando a gente se depara com a palavra de Deus e a gente vê um texto como esse, Deus enviou o profeta Isaías para avisar esse rei que ele precisava colocar a casa em ordem. Eu não sei o que precisa mudar na sua casa. Eu não sei o que precisa mudar na sua vida. Porque se você e eu somos o templo do Espírito Santo, nós somos a casa do Senhor. E Ele habita dentro de nós. Então, para haver mudança na nossa família, a primeira mudança tem que acontecer em mim. Para que eu possa alcançar aqueles que hoje, de repente, não estão na presença de Deus como deveriam. Como é o seu tratamento com teus filhos? Como é o seu tratamento com a sua esposa, com o seu esposo? Como você se comporta dentro da sua casa? Será que existe respeito de um pelo outro? Será que existe o desejo de repente compartilhar todas as situações, boas ou ruins, um ao lado do outro? Ou a responsabilidade é jogar tudo para um e o outro não faz nada? Ordenar a casa, a gente começar a entender os nossos papéis dentro de casa. A palavra de Deus fala que se eu estiver em pecado, Ele não ouve a minha oração. Então não adianta muitas vezes eu começar um culto no lar, já não começar a consertar aquilo que está errado. E a gente está vivendo esse momento para isso, para colocar as coisas em ordem. Como é que é o relacionamento da família?
Como a família está se comportando mediante essa palavra que está recebendo agora? Será que nós estamos realmente debaixo da graça fazendo a vontade do Senhor? Será que a gente vai encontrar dentro do lar o homem como cabeça e a mulher entendendo, respeitando isso dentro da palavra? Será que a gente vai encontrar dentro do lar o marido respeitando o vaso mais frágil que a mulher? Será que a gente vai ter os nossos filhos em obediência? Será que o pai vai estar tratando o filho para não despertar nele a ira? Tudo isso é colocar a casa em ordem. E esse é o momento. Porque eu começo a observar algumas coisas. Não é porque eu julgo as pessoas. A minha família aqui, além dos meus filhos, a minha esposa, tem o meu sogro. Um tempo atrás teve meu cunhado. Um tempo atrás teve a minha filha casada com meu genro. Em muitas situações a gente viveu dessa forma. Mas cada um tem um comportamento, cada um tem um limite, cada um imagina alguma coisa, cada um deseja alguma coisa. E agora que nós estamos confinados dentro de uma casa, parecendo determinados programas que passam na televisão, a gente precisa compreender e entender e ter paciência para poder, em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos, respeitarmos um ao outro. Diz a palavra de Deus que o tempo mostra todas as coisas. E não tem uma situação que não seja dessa forma. Quando a gente começa a namorar, é tudo perfeito. Um apaixonado pelo outro, um brincando com o outro, um se arrumando para o outro, um querendo ficar com o outro. Mas muitas vezes depois que casa não funciona desse jeito. Depois que casa, o relacionamento muda. Aquele relacionamento que era para ter comunhão tem ordem. Aquele relacionamento que era para ter amizade, compaixão, unidade, não tem, surge rivalidade. Um quer falar uma coisa, outro quer falar outra e acaba, em nome de Jesus, fugindo exatamente do que é a palavra. Se isso fosse só dentro das pessoas que não estão na casa de Deus ou que não servem ao Senhor, é uma coisa. Mas tem muitas pessoas que seguem a Deus, que estão buscando a presença de Deus e que dentro da igreja é uma bênção, mas quando chega em casa, o problema acontece. A gente até ouviu várias frases que a pessoa falou, olha, minha casa tem que ser dentro da igreja. Porque eu estou dentro da igreja, está tudo bem, mas quando eu saio de lá, eu tenho um problema. Então vocês estão entendendo o que Deus está falando? Esse momento, o que está acontecendo, não quero mais exaltar o nome da virose, mas quero mostrar para vocês o que a palavra está falando. A gente precisa mudar a nossa casa. E a nossa casa tem que estar firme na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Então a gente precisava compreender um mais o outro. Se hoje o homem é o provedor da casa, então ele tem que, em nome do Senhor Jesus Cristo, fazer tudo que a palavra orienta. Essa mulher é a dona da casa, então ela é responsável por tudo que compete a ela dentro de uma casa. Mas isso e as atividades que a gente tem tanto fora como dentro, não pode criar divisão no casal. E diferente do seu marido estar na igreja, ou sua esposa estar na igreja, se um dos dois está recebendo a palavra, o que Deus está falando aqui é que coloca a tua casa em ordem. Esse homem aqui começou a chorar. Ele começou a demonstrar para Deus e chamar a atenção de Deus porque ele era justo. Porque ele seguia o Senhor. E muito antes mesmo do profeta sair do pátio, Deus falou, volta lá e fala para ele que eu vou acrescentar 15 anos de vida na vida dele. Sabe o que significa isso? Ele começou naquela oração, e eu creio que não fala, só comenta essa situação, a de repente a lembrar aquilo que ele precisava mudar. Aquela situação que de repente ele, revelado pelo Espírito Santo, falou, não, realmente eu errei na presença de Deus. E quando existe isso dentro de nós, antes mesmo a gente abrir a nossa boca, mostra arrependimento. E se mostra arrependimento, Deus, ele é misericordioso para nos perdoar. Quem está entendendo o que eu estou falando através da palavra? Será que o nosso Deus é justo? Com certeza ele é justo. Agora sabe o que vai acontecer quando passar tudo isso que nós estamos vivendo? Muitos que falaram que não queriam ver mais o pai, muitos que não queriam falar que não queriam ver mais a mãe, que não queria mais falar com o irmão, que só iria no velório de um de outro, vai mudar esse pensamento, vai mudar essa ação. E o Espírito Santo de Deus me revela isso. Você vai ser o primeiro a ligar, a marcar uma viagem para estar do lado da tua família, para poder fazer o que você, quando teve oportunidade, não fez. Colocar a casa em ordem para Deus é isso. Para eu poder reverenciar dele, eu primeiro preciso corrigir o que eu estou fazendo de errado. Filhos, preste atenção no que eu estou pregando. Muitas vezes a gente está falando de pai e de mãe. Mas respeite seus pais. Não vá ser iludido pelo que o mundo lhe oferece, porque você também está dentro da casa. E se
você está ouvindo essa palavra, você precisa voltar também para o caminho e fazer aquilo que a palavra te orienta a fazer. Muitas vezes é mais fácil ouvir um amiguinho quando nos chama para fazer a coisa que o mundo oferece e que ouvir a orientação do pai e da mãe e seguir aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Mas pode ter certeza, toda vez que o papai e a mamãe estiver orientando, se você fugir do centro da palavra de Deus, tem justiça do Senhor, tem correção da parte de Deus. Eu hoje sou filho, pela misericórdia de Deus, e agradeço pelos meus pais estar vivos. Mas eu sei que eu errei em muitas situações e Deus me corrigiu em todas elas. Sabe o que eu estou querendo falar aqui? Quando a gente medita nesta palavra, que a gente tem um Deus que nos vê todos os dias e todas as horas. Então o que a gente precisa entender? A gente precisa ser mais paciente. A gente precisa entender que se hoje a gente não pode sair, é porque Deus está cuidando das nossas vidas. Mas muitas vezes eu gosto tanto de um determinado lugar, como meu sogro gosta. Muitas vezes a gente tem uma preocupação muito grande com ele. Porque muitas vezes o que pode dar impressão para ele, como dar a impressão para os seus familiares, é que você não quer que faça. E não estão entendendo que a gente está protegendo por conta do que está acontecendo. E a gente fica impaciente. A gente não consegue aceitar aquilo que muitas vezes quer nos corrigir também. E mostrar que a gente precisa fazer diferente. Ser paciente é entender, olha, agora dá para fazer, agora tem que esperar um pouco. Isso também é colocar ordem na casa. É respeitar e agradecer a Deus, porque nós temos uma casa. E nós temos uma família que está ouvindo a mesma palavra e que pode ter atitudes diferentes. Até quando a gente vai nos enganar? Até quando a gente vai falar que a gente é crente, mas a gente não muda um fio de cabelo e continua no mesmo erro? Se a gente mudar, tem cura. Está entendendo? Tem cura da parte de Deus. Essa cura muitas vezes não é da virose que a gente está vendo, mas é a cura da tua alma. Porque a nossa alma é que deseja fazer aquilo que Deus não quer que a gente faça. Por isso que ele fala que existe uma briga constante entre a alma e o espírito. Ou entre a carne e o espírito. E daquilo que a gente tiver mais cheio é que vai prevalecer. Por que você não tem vontade de ler a palavra? Porque você não ora. Por que você não ora? Porque eu prefiro fazer qualquer outra coisa. E não quero, de repente, perder tempo para alguns, ao invés de ganhar tempo, buscando a presença de Deus. Se eu leio a palavra, eu me alimento. E eu me encho da presença de Deus e do Espírito Santo, atua através da minha vida. E no momento que eu tiver que fazer alguma coisa errada para o meu cônjuge, para o meu filho, para a minha filha, Deus vai me lembrar da palavra, você não pode fazer isso. Você não é meu servo, você não é minha serva. E por que isso a gente não absorve? Mas a gente absorve aquilo que muitas vezes a nossa carne pede. Se fala uma palavra ruim, você responde com outra. Se te pede para fazer alguma coisa, você pede para fazer outra. Sabe que Deus está falando através da palavra do Senhor? É que esse rei aqui, ele chorou. E Deus ouviu a oração dele. Sabe o que diz a palavra de Deus? Que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas esse mesmo versículo, sabe o que ele fala? Confessar os seus pecados uns aos outros. E orai. Sabe o que significa isso? Eu posso errar com a minha esposa como ela pode errar comigo. Seria tão importante quando a gente reconhece o nosso erro e fala, amor, eu errei com você hoje. Eu não deveria ter falado daquela forma. E o inverso também acontecer. A gente eliminaria muitas brigas, muitas contendas. E a gente ia glorificar o nome do Senhor. Então esse momento é para isso. Esse momento é para a gente buscar Deus. Eu não vou cansar de falar a mesma coisa. Esse momento é para meditar na palavra. Esse momento é para absorver os ensinamentos que Deus quer que a gente receba. Hoje você não pode ir para um lugar nenhum. Você tem que ficar dentro da sua casa. E se é dentro da nossa casa que eu tenho que aprender a conviver com aquelas pessoas que estão comigo todos os dias e hoje eu não tenho mais paciência, eu preciso consertar minha casa. Eu preciso ordenar minha casa como está dizendo a palavra de Deus. Porque quando a gente casa, a gente fala o quê? É até que a morte os separe. Por isso que a palavra de Deus é bem clara quando diz que o homem, quando se une à mulher, tem que morar na sua casa. Por quê, meu irmão? Cada um tem que ter a sua. E depois desse relacionamento vem os filhos. E aí a família está completa. Mas mesmo que esteja diferente dessa forma, a gente precisa respeitar onde a gente está. E agradecer a Deus pela oportunidade, pela misericórdia de Deus de nos estar permitindo estar dentro de um lar. Hoje a gente vê na televisão, o que a gente vê? Olha, se pegar a virose, se isola no quarto e fique lá e deixa os outros lá. Mas tem família que tem 20 pessoas e tem 2 cômodos na casa. E eu posso agradecer a Deus pela casa que Ele me abençoou. Eu tenho
Cada um tem o seu quarto aqui. Deus me livre, se Deus permitisse que acontecesse alguma coisa, não seria fácil, mas para mim, nessa condição, seria melhor. Mas mais que pegar uma virose e ter que se isolar dentro de um quarto, os jovens já fazem isso hoje. Quando estão ali presos ao celular ou ao Facebook, e parece que são casas diferentes. Ordenar a casa é chamar os filhos para a sala, para repartir o alimento na mesa, para repartir a palavra do Senhor, para orar a Deus, para ter comunhão na família. E isso também é por ordem na casa. É mudar o que o mundo está falando que é normal na vida de tantas pessoas que estavam tão distantes e agora estão tão próximas. Então a gente precisa parar e pensar. Meus filhos estão me vendo, minha esposa, muitas vezes está falando porque eu estou direcionando, mas é a minha família. E eu também tenho momentos que a gente precisa estar conversando a respeito disso. Como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Será que você consegue ter paciência para guardar aquilo que muitas vezes você deseja? Ou tem que ser tudo na hora? Nem sempre, meu irmão, a esposa, o esposo, ou até os filhos estão tão bem assim como você imagina. Tem dia que muitas vezes a gente precisa ficar quieto. E no nosso silêncio, muitas vezes a gente fala mais do que está falando com a nossa boca. E é nesse momento que a gente precisa se aproximar para conversar e não para ficar só cobrando. Porque muitas vezes é isso que acontece. Tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que fazer aquilo lá, tem que fazer a comida, tem que varrer a casa, tem que... Vamos parar de cobrar um outro e vamos nos ajudar mais. É colocar a casa em ordem. Porque sabe o que acontece se isso não mudar? Vai chegar um ponto que as famílias se separam. A mulher fala, olha, eu não quero mais, o marido fala, eu não quero mais, os filhos não aguentam mais o pai, não aguentam mais a mãe, ou os pais mesmo não aguentam mais o comportamento dos filhos, e aí acontece a divisão. Esse momento que Deus nos preparou foi para que acontecesse totalmente ao contrário. Se você voltar para a palavra, o profeta falou, olha, Deus te deu mais 15 anos, Ezequias. Deus vai te sarar. Aqui na palavra fala de um fruto que ele tinha que passar na enfermidade. Sabe o que eu entendi da parte de Deus? Que se a gente se reunir como família em Cristo e a gente orar a Deus, Deus vai dar sabedoria para o homem, para que ele crie um medicamento. E esse medicamento venha interferir no avanço dessa virose. Por que aqui estou falando isso? Porque eu senti o Espírito Santo de estar falando. Essa casa é uma família, mas quantas famílias não estão vendo esse vídeo? Imagina se as famílias fizerem isso que Deus está nos ensinando hoje, colocar a casa em ordem. Será que a gente vai glorificar o nome do Senhor? Será que esse momento não está sendo importante para a gente ver o quanto a gente está errando? Mas Deus permitiu na vida desse homem a misericórdia. E eu creio que é o que Ele vai permitir na nossa vida. Sabe, outra revelação que Deus estava dando durante o louvor? É que tem pessoas que até pegaram a doença. Mas se voltarem para Deus, vão ser curadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E sabe o que eu entendo? Esse rei estava onde? Na rua? Não, ele estava dentro do quarto dele. Você entende que existe um momento que a gente precisa ter comunhão com o Senhor? E Ele nos ensina a palavra dele. Entra no teu quarto e ora em secreto, porque publicamente eu te exaltarei. Esse é o momento, crente, da gente buscar a Deus e nos separar e entender o que a gente precisa mudar. Não adianta orar para Deus, Senhor, me cura, cura esse povo, e eu não consigo falar com meu marido. Eu não consigo falar com meu filho, ou meu filho não consegue falar comigo. Eu não consigo falar com a minha esposa, ela não consegue falar comigo. É isso que Deus está falando aqui. Esse momento é para a gente se unir. Eu separei várias passagens. Eu separei Neemias, que eu já preguei muitas vezes. Neemias ficou sabendo notícia do povo que estava preso ali na Babilônia. Diz a palavra de Deus que esse homem, ele quando soube, ele chorou. Mas diz a palavra de Deus que depois que ele chorou, ele se separou em jejum e oração. E depois que ele fez isso, ele começou a pedir perdão para Deus, porque ele identificou aonde ele estava errando junto com o povo. Mas ele foi mais adiante ainda, ele lembrou da promessa que Deus tinha feito na palavra dele, que se o povo se arrependesse, da mesma maneira como ele espalhou o povo, ele traria de volta. Sabe o que significa isso? A oração de um justo, que reconheceu e entendeu que também tinha errado, se colocando no meio daquela situação. E Deus deu sabedoria para esse homem, para que ele fosse reconstruir os muros que estavam caídos.
A sua casa pode estar com porta caída, com parede caída, mediante o comportamento que existe as pessoas que moram dentro dela. Mas se você entender o que Deus está falando, a gente pode até estar chorando com medo da situação que está acontecendo, mas o choro não pode perdurar. Depois do choro, tem a oração e o jejum. Depois da oração e do jejum, tem o arrependimento. Depois do arrependimento, vem lembrar da palavra de Deus que faz promessa em nossas vidas. E qual que é a promessa de Deus? Ele não constituiu a família para ser um projeto derrotado. Ele não colocou o homem e a mulher junto para que eles se separem depois. Ele não deu filhos para esse casal para que os filhos tomem a decisão e fujam, vão para qualquer lugar que eles queiram, sem obedecer e seguir as orientações do pai. Eu sei que vai chegar o momento que vão casar, vão ter sua família, mas esse é o momento que ele vai fazer a família deles. Então entenda o que Deus está falando na palavra de Deus. A gente está falando de duas situações, que foram de dois homens. Um orou pela sua própria vida, mas ele era rei. E através dele saíam várias decisões que abençoavam ou não o povo. O outro orou pelo povo que tinha pecado e reconstruiu o muro para poder ter proteção novamente para as famílias hebreias. Mas se você for para o capítulo de Esther, a gente vai ver que no determinado capítulo 4, se eu não me engano, Mardoqueu foi até ela, porque Amã queria acabar com todo o povo. E ele se separou, se sacrificou e comunicou para ela: olha, querem matar todos os judeus. E dentro dessa passagem, a princípio Esther resistiu. Aí ele falou para ela, sendo primo dela: você pode até não fazer nada, mas pela mão de Deus virá socorro de outro lugar. Mas não pense que você está fora disso. Ela era o que na palavra, irmãos? Rainha. Sabe o que eu entendo? Que essa doença veio e alcançou a todos. Não tem posição que se livre se não for a misericórdia de Deus. Ela poderia até não querer fazer, mas ela foi orientada pelo homem de Deus o que precisava ser feito. Sabe o que eu entendo? Que a gente tem que orar pelas autoridades do Brasil. A gente tem que orar pelos outros países, para que Deus dê sabedoria e discernimento, para que esses homens se voltem para Deus. E juntos numa oração, juntos numa comunhão, Deus mostre o caminho para que a gente seja salvo de tudo isso que está acontecendo. Deus fala na palavra que nós devemos orar pelas autoridades. Sabe o que Esther falou para o primo? Olha, separa o povo 3 dias. E eu vou me separar aqui em oração e jejum. E vou me apresentar ao rei. Se perecer, pereci. Então o que eu quero falar para vocês, e eu estou terminando a palavra do Senhor. Se a gente se unir e começar a ordenar a nossa casa, entenda o que Deus está falando. O que a gente produzir aqui vai sair lá fora. Glória a Deus. E o que sair lá fora também vai mudar outras famílias. Imagina você ter testemunho de pessoas que viram o que Deus fez na sua casa, vão desejar que seja feito na casa dela também. Então preste atenção, tudo isso vai passar. Hoje talvez você não possa ir até a pessoa, mas você pode usar o telefone, pode usar o meio de comunicação que a gente tem e começar a pedir perdão hoje. E já marcar, para depois que tudo isso passar, ir lá e fazer o que você não pode fazer hoje. Dar um abraço, dar um beijo, pedir perdão e sarar a tua casa. É isso que Deus está falando conosco hoje. Será que não é momento para a gente parar e pensar? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço a Deus por essa santa palavra. Que Ele me dê sabedoria a mim e toda a minha família. E que você que está aí vendo esse vídeo também possa ser alcançado pelo poder de Deus. Então eu peço nesse momento, meu Pai, que o Senhor multiplique essa mensagem, Senhor. E que a gente faça como o rei Ezequias. Que a gente coloque a nossa casa em ordem. E que a Tua misericórdia nos alcance, Senhor. Sarando nossas vidas e sarando a vida de milhares que estão padecendo nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço a sua bênção, a sua proteção e o seu revestimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja diz: Amém. E graças a Deus.